Passagens Bíblicas Absurdas. Eu sou a Kali e essa é a série onde eu leio os versículos mais malucos que estão na Bíblia e que você possivelmente não conhece. E o texto de hoje é a vez que Jesus desrespeita alguém na cara dura, chamando a pessoa de cachorro menos digno da atenção dele. Um texto para lembrar que Jesus nem sempre é o cara legal que a religião pinta. Vamos ler aqui Mateus 15, 25 e 26. Então chegou ela e adorando-o, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo e disse: Não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-los com os cachorrinhos. E você tá, mas ele chamou de cachorrinho. Cachorrinho é um pet querido que a gente ama. Fique sabendo que na época não é isso que eles entenderam. Chamar alguém de cachorro, cachorrinho, era um insulto bem grave. No imaginário cultural da época, cães eram muitas vezes animais selvagens, vadios, que viviam nas ruas, se alimentando de lixo, carcaça, o que tornava eles animais impuros, por estarem em contato com cadáver, sangue, lixo, o tempo todo. Eles eram um símbolo máximo de impureza, de degradação, digno de desprezo. E os judeus da época usavam o termo cão para se referir a quem não seguia a lei de Moisés e era impuro. Era uma forma de discriminação das pessoas que não seguiam a religião. Mas por que Jesus faz isso? E a questão de entender aqui é que o autor de Mateus escolheu colocar esse texto nos escritos porque Mateus estava escrevendo para uma comunidade majoritariamente de judeus convertidos ao cristianismo e que provavelmente tinham questionamentos sobre a mensagem de Jesus ser ou não para os gentios também. E essa passagem trata um pouco disso. A ideia de que Jesus está para além dos judeus possivelmente é algo que foi desenvolvido depois da morte dele. E nesse texto ele tem uma estrutura dialética interessante, porque ele mostra um Jesus que a princípio se coloca na posição de que o Messias veio apenas para os judeus, reduzindo a mulher a um cão, um ser impuro, indigno de estar ali. Mas essa retórica é em seguida questionado pela mulher, que ela vai perguntar se os cães por acaso não comem as migalhas dos seus donos. Finaliza com Jesus então dando essa virada na própria retórica, falando que mesmo os que são impuros, indignos, gentios, podem se alimentar das bênçãos que caírem da mesa. Esse é um texto que o autor de Mateus tinha o objetivo de incluir os gentios à mesa. Ele faz de um jeito muito estranho, coloca Jesus xingando uma pessoa, mas o propósito dele era, primeiro, legitimar a presença e a conversão dos gentios. Segundo, superar as controvérsias internas do grupo que ele convivia sobre a presença ou não de gentios na religião. E terceiro, manter a prioridade para Israel, porque apesar dos gentios serem autorizados a estarem e comerem das migalhas, são cachorros comendo das migalhas, eles não estão à mesa. Concluindo então, o termo cão é desrespeitoso, seja cachorrinho, cachorrão, pra época era um termo desrespeitoso, era um xingamento ali no século I, que era usado para se referir àqueles que eram impuros e não seguiam a religião. Mas o autor de Mateus usa essa retórica para construir um diálogo que abre margem para que os gentios façam parte da religião. Mesmo sendo impuros, menos dignos, ainda assim eles poderiam se alimentar do que caísse da mesa. Mas segue sendo uma passagem bem absurda. Quando a gente olha com os olhos de hoje, pode até ser que não pareça, mas Jesus mandou um xingão na cara da mulher do nada e depois falou que ela poderia comer as migalhas da mesa se ela quisesse.